A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Especial Cidades e seus segredos. Bom dia, ouvintes. Meu nome é Emily Alves e começa agora a Universidade 93,7. Na edição de hoje, começa a primeira parte do nosso programa especial Cidades e seus segredos. Vamos apresentar uma série de reportagens sobre lugares que estão ao redor de nossas casas e participam de nossas vidas, mas que raramente paramos para prestar atenção neles. As reportagens desse primeiro episódio falam da cidade de São Paulo. Semana que vem, outras cidades serão abordadas. Aqui em São Paulo, temos muitas ruas e bairros com nomes de personagens da ditadura militar. Quem nomeia nossas ruas e bairros? É uma homenagem ou apenas reconhecimento histórico? Falando em ditadura, temos aqui na USP o Centro Universitário Maria Antônia. Qual a história por trás desse importante palco de resistência? Voltando alguns anos na história, vamos discutir sobre o Jardim Adhemar de Barros e o controverso político que lhe dá nome. Carismático e populista, Adhemar se portava como um político do bairro. Será que ele era mesmo? E não deixaremos de falar da cidade de Tiradentes, importante bairro da cidade, marcado pela luta e resistência. Para comentar as reportagens, temos aqui conosco o mestrando em Geografia, André de Abreu Trielli. Bom dia e bem-vindo à Universidade 93,7. Bom dia, Emily. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. André, você pode se apresentar e falar um pouco do que você faz pra gente? Hoje eu sou aluno de mestrado de Geografia Física da Universidade de São Paulo, né? O departamento de Geografia tem duas pós, né? A pós de Geografia Humana e Geografia Física. Eu fico na Geografia Física na área de planejamento ambiental, né? E minha tese é baseada num trabalho que eu tive quando trabalhei numa empresa da Prefeitura de Guarulhos, que é uma regularização fundiária num bairro da periferia da cidade, né? E eu trabalhei 4 anos ajudando na coordenação deste bairro aqui na cidade de Guarulhos. Incrível, André. Agora confira tudo isso e mais no programa de hoje. Especial Cidades e seus segredos. Nem sempre conhecemos as pessoas que nomeiam nossas ruas. Todos os dias, milhares de pessoas passam ou até mesmo moram em locais com nomes de apoiadores do regime militar de 1964. Sejam eles civis ou militares, muitos desses personagens estão marcados pela opressão e violência que praticaram. Como o convívio diário com esses nomes nos afeta? Confira na reportagem de João Melo. O levantamento realizado pela agência pública em 2017 revelou que ainda havia no Brasil quase 3 mil quilômetros de vias públicas nomeadas em homenagem a agentes da ditadura. Ao mesmo tempo, vítimas desse período são homenageadas em apenas 160 quilômetros de ruas e avenidas pelo país. Qual é, afinal de contas, a importância do nome dos lugares? Faz diferença no final do dia se andamos por uma avenida que leva o nome de um torturador ou se moramos em uma rua nomeada por alguém que assassinou milhares? Para responder essas questões, conversei com a doutora Patrícia Carvalhinhos, professora de toponímia, ou seja, o estudo do nome dos lugares, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Os nomes de lugares são importantes porque eles permitem que a gente mapeie e consiga entender uma realidade passada a partir daqueles nomes. É lógico que isso é muito difícil se aplicar quando a gente fala de cidade por conta da celeridade com quais esses nomes são substituídos. Então, ainda que não seja adequado a gente ter, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, ter nomes de ditadores nas ruas, tem toda uma outra questão que envolve assuntos concernentes ao estudo dos nomes dos lugares.
Em 2016, o chamado Minhocão, via expressa elevada do centro da cidade de São Paulo, foi renomeado. Antes batizado Elevado Presidente Costa e Silva, em homenagem ao general que foi um dos governantes do Brasil durante o regime militar, o Minhocão passou a se chamar Elevado Presidente João Goulart, em homenagem ao líder derrubado em 1964 pelo golpe que inaugurou a ditadura. Então, a problemática é bastante extensa e não se trata apenas de saber quem vai ficar e quem vai sair. Eu costumo dizer que é impossível a gente apagar tudo que foi negativo no lugar e fazer as substituições, né? Não importa se aquela pessoa foi um ditador ou se foi um torturador, porque para uma pessoa comum, aquele nome exerce a função de particularizar um lugar. Ela não identifica quem foi aquela pessoa. Então, eu sempre preconizo que deve haver uma ação educativa para conscientizar sobre quem foram aquelas pessoas e, no caso de substituição, haver sempre uma consulta popular. Porque, muitas vezes, os transtornos que as mudanças trazem com a mudança do nome de rua faz com que as pessoas fiquem contra essas políticas. Minhocão é um exemplo muito bom para mostrar que, do ponto de vista da toponímia, nós temos uma estrutura exatamente igual nos dois nomes, o nome anterior e o nome atual. Mas as pessoas continuam chamando Minhocão, sobretudo as pessoas que nasceram e que vivem em São Paulo, né? Então, não importa, daqui a um tempo, se não houver uma conscientização, saber quem foi e quem é hoje João Goulart, não vai haver uma ação, não vou dizer que a ação tenha sido inócua, mas com certeza não vai atingir todos os objetivos que foram propostos pela Comissão Municipal da Verdade. Eu sou o João Melo para a Universidade 93,7. Nosso convidado, André Trielli, que além de mestrando em Geografia, também é professor do ensino básico, vai falar agora com a gente. Então, André, qual a sua opinião sobre nomear ruas com personagens históricos, para dizer o mínimo controversos, como os apoiadores do regime militar? Olá, Emily. Então, essa questão dos militares, né, e nomes de rua, ditadura é uma imposição, você não tem aí o coletivo participando. Então, eles utilizavam do poder da máquina pública, inseriam os nomes do que eles achavam que fossem os grandes nomes dentro da carreira militar, e eles mesmos colocavam, né? A questão é que nós temos uma sociedade talvez um pouco alienada quanto a isso, que não tenha uma preocupação ética, moral, política, como a professora Patrícia falou, não tenha, né, não é nem culpa da própria pessoa, é uma questão de educação, que aqui ainda falta bastante, né, e a pessoa não consegue vincular o nome de um torturador ao lugar onde ela reside, né, às vezes numa área até periférica, com tantas dificuldades, né. Então, eu vejo que é bem controverso. Eu sou a favor dessas mudanças, mas essas mudanças elas têm que partir, sim, como a professora mesmo disse, de ação educativa. E tem que partir do coletivo, né? Você tem que começar a construir, a cidade ela precisa ser construída a partir do coletivo. A ditadura deixou sua marca não só em nome de ruas e bairros da cidade. E não é preciso ir muito longe para encontrar outro local em que a opressão e resistência se enfrentaram. O Centro Universitário Maria Antônia foi um desses palcos. Ouça agora na matéria de Yasmin Rodrigues. Localizado no coração de São Paulo, o Centro Universitário Maria Antônia poderia ser só mais um dos prédios da USP na capital de São Paulo. Mas a história da Maria Antônia vai muito além disso e inclui a história da própria USP. Foi nela o palco de um evento marcante das páginas da história brasileira, a Batalha da Maria Antônia, e foi nela o berço do que hoje conhecemos como a Universidade de São Paulo. Conversei com Tuca Capelozzi, que trabalha no centro desde 1998, para saber um pouco mais sobre a história do prédio. A USP compra esses prédios em 49, onde começa tudo, filosofia, a reitoria da USP, tudo funcionava ali naqueles dois prédios. E depois, em 68, depois da batalha, todas as instituições saem de lá e vão para o Butantã. O Centro Maria Antônia vai muito além de apenas a batalha, por mais que devamos lembrar dela. Quem reforça isso é a professora Lúcia Maciel Barbosa de Oliveira, atual diretora do centro. A
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era um espaço experimental, de muita reflexão, havia muita conversa entre ciências e as humanidades, era um espaço muito importante de pensar um projeto de país, de pensar verdade, a consolidação democrática. Sobre a batalha, uma das professoras da USP da época, Irene Cardoso, diz: o conflito entre os estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e os da Mackenzie foi de fato não um incidente, mas um ataque organizado e articulado paramilitarmente por integrantes do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. O ataque a Maria Antônia foi realizado com pedras, tiros e bombas, tendo durado desde o final da manhã até a noite do dia 3 de outubro, durante 10 horas ininterruptas. Impossível falar deste episódio sem falar também do tempo tenebroso no qual ele se insere, a ditadura militar, às vésperas do Ato Institucional 5, o AI-5, ato este que leva ao grande recrudescimento da repressão. É disso que se trata, tentativa de cerceamento de formas mais libertas de pensar, que é o papel que a universidade exercia fortemente. A humanidade tinha um papel fundamental. A democracia no Brasil está tão tensionada, né, em que voltam toda a defesas pela ditadura, ou por esse enaltecimento desse período tão triste da história brasileira. Então, acho que é um momento muito importante de fortalecimento dessa memória, de criação de imagens icônicas do horror da ditadura. A história do centro continua depois do conflito. Como era ditadura, não podia dizer que eles não foram retirados, tiveram que vender. A USP vendeu para a Secretaria da Fazenda por um preço irrisório, só para dizer que foi vendido. E daí, em 85, começa um movimento de professores organizando o tombamento da Maria Antônia. Em 91, começa a devolução do prédio para a universidade. Em 93 é inaugurado o Centro Maria Antônia. Hoje, o espaço da Maria Antônia é usado para mostras de arte contemporânea, além de estar em um momento de redesenhar sua exposição permanente sobre a batalha que ali ocorreu. É valorizar os jovens artistas contrapondo com artistas já de renome. É sempre feito essa mistura. A gente está reformando essa exposição, que vai continuar a ser uma exposição permanente, uma nova concepção dessa memória que vai para além da ideia de um espaço em que aconteceu uma batalha. O Centro Universitário Maria Antônia e sua história não são bem um segredo, porém é sempre importante lembrar esses acontecimentos marcantes de São Paulo e é importante saber que existe esse espaço para a expressão da arte atual no coração da cidade. Reportagem de Yasmin Rodrigues para a Rádio USP. Esse palco da luta estudantil está a apenas alguns quarteirões de distância. André, o que achou da reportagem? Falando como professor de jovens, como você introduz esse tema para seus alunos? Como falar da violência praticada pelo governo militar para uma geração tão distante dessa época? Eu gostei muito da reportagem, eu acho que é uma reportagem super importante, ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, né, como foi falado sobre alguns grupos de pessoas, né, inclusive jovens, engrandecendo esse período, que foi um período triste, que trouxe marcas e carrega marcas. Eu acho que o fato de hoje existir pessoas que ainda acham que foi um tempo bom, foi por conta de todo o processo que teve, inclusive na educação. Hoje, como professor, eu posso estar falando desses temas, antes eu não poderia. Como foi falado também, né, não poderia dizer que os alunos foram tirados ou que a USP saiu da Maria Antônia, né? Ela teve que vender e foi todo um processo. Então, era tudo muito maquiado, né? E essa questão da Maria Antônia, quando a USP vai lá para o Butantã, é justamente para tirar o foco, né? Porque ali era uma área central, é onde as pessoas passavam. E um curso de humanas não era importante ali, né? Não era trazer essa reflexão. Porque nós vivíamos um período que não podia refletir, você não podia discutir, você não podia debater. Então, era um período muito complicado. Com relação ao ensino, eu sou professor de ensino fundamental, né, eu dou aula para o 7º e 9º ano, eu sempre trago, né, essa questão. É importante mostrar, trazer vídeos, enfim, para que eles façam a reflexão. O aluno também ele precisa hoje correr um pouco atrás e ele ser o ator principal dentro de uma sala de aula, né? Então, o importante é o professor trazer esses temas, né? E essa reportagem é muito importante
para que eles ouçam, né, e possam manifestar sua opinião a partir do que eles estão ouvindo, né? É claro que, né, às vezes, pessoas da família acabam dizendo outras coisas, enfim, isso acaba criando um nó na cabeça das crianças, mas a gente tem que trazer a reflexão para dentro da sala de aula e para dentro da sociedade, porque, né, foi um período que trouxe muitas marcas e que a gente vai carregar ainda durante um bom tempo. Na sequência, a próxima reportagem vai falar do político que emprestou seu nome para o Jardim Ademar de Barros. Mesmo nascido em uma família da oligarquia do café, Ademar sempre se colocou como homem do povo. Para muitos, ele era um político de bairro, sempre presente com disposição para ajudar até nos pequenos problemas. Mas por trás disso, estava uma estratégia política populista e um plano conservador para a Quarta República. Confira Ademar ser político de bairro, de Guilherme Bolzano. Jardim Ademar de Barros é um bairro calmo na zona oeste da cidade de São Paulo. Quem lhe dá o nome, porém, foi um político notório e polêmico expoente do populismo do século XX. Nasceu em 1901, no interior paulista, de uma família abastada da oligarquia do café. Mas, antes de começar sua carreira política, Ademar estudou e praticou medicina fora do país. Segundo o Dr. Guilherme Nunes, pesquisador do período, seu primeiro ato político foi uma participação na Revolução de 32, contra o governo de Getúlio Vargas. 3 anos depois, se aproximou do inimigo e se tornou interventor de São Paulo. A consistência nunca foi um traço de seu perfil político. Eu acho que o Ademar era consistente com ele mesmo. Ele não quer perder, e ele faz o que ele acha que ele tem que fazer para não perder. Com a redemocratização em 1945, Ademar funda o Partido Republicano Progressista, que posteriormente se une com 2 outras siglas. De todos esses partidos vai surgir o PSP, o Partido Social Progressista, que quase sempre, quando aparece em livros de história, livros didáticos, etc., sempre vai ter o aposto, o PSP de Ademar de Barros. Através desse partido, ele se tornará governador de São Paulo em 47, prefeito da capital em 57 e novamente governador em 63. Foi nesse período que Ivone Ribeiro Pimentel, moradora do Jardim Ademar de Barros, conheceu o político que nomearia o seu bairro. Sua família, na época, passou a comandar o diretório distrital de seu partido. Com um certo orgulho, ela leu o documento que comprova isso. Partido Social Progressista, diploma, Ademar de Barros, presidente nacional do Partido Social Progressista, declara empossado no Diretório Distrital do Sacomã, do Distrito do Ipiranga. Assim constituído, presidente Rosalina Carrocini Ribeiro, minha mãe. Segundo ela, seu pai fazia parte do exército paulista que lutou na Revolução de 32. Anos depois, ele adoeceu e acabou precisando de remédios importados para tratar de uma infecção. Ademar de Barros, como médico e simpatizante da causa de 32, conseguiu fazer a importação. Meu pai devia muito pro Ademar de Barros, então meu pai resolveu formar um diretório político lá no Sacomã, na rua Alencar de Araripe, para recebê-lo e para ajudar também, né? E através disso o Ademar de Barros passou a frequentar a nossa casa. A partir daí, Ademar visitava para a janta e para o café. Essa aproximação não era acidental. Guilherme Nunes afirma que Ademar era adepto do conservadorismo popular. Sua estratégia era se aproximar do povo através das muitas células diretórias de seu partido. A estrutura que ele monta com o PSP era uma estrutura baseada no clientelismo e sempre alguém deve um favor para o outro. E sempre alguém vai conseguir ter algum canal direto de reivindicação com, em última instância, o próprio Ademar de Barros. Com grande carisma, Ademar escondia seu lado oligárquico e falava diretamente com o povo. Era com essa habilidade que ele escapava das muitas acusações de corrupção. Nos anos 60, a ideia de Ademar como um político de bairro foi se erodindo. Sua carreira acabou em 1966, exilado pelo próprio regime militar que apoiou. Esse foi seu último jingle de campanha. De São Paulo para a Rádio USP, Guilherme Bolzano.
A trajetória de Adhemar de Barros na política nacional é mesmo muito ampla, mas essas técnicas populistas o faziam parecer próximo das pessoas. Então, André, o Adhemar se parece com nossos políticos atuais? Com certeza, Emílio. O Adhemar parece que ele fez escola. Até hoje nós temos essa questão na política brasileira de clientelismo. Um candidato, para ele conseguir atingir uma população, existe algumas trocas, né? Que nem sempre são coletivas, né? Isso que é o problema. Tem algumas lideranças de bairro que às vezes eles também querem crescer, enfim, fazendo essas práticas, né? De ajudar a comprar uma coisa para um ou para outro e depois se candidatar, né? E então essa questão do Adhemar de Barros ela se mantém até hoje. Isso é muito comum. E essa criação de mitos, enfim, a gente está vivendo isso nesse momento, né? Essa questão populista, até, infelizmente, utilizando a religião e a fé da população para conseguir, né, dizer que existe um mal que precisa se combater, se cria esses mitos, né, para conseguir atingir essa população, né, que é uma população que nem sempre conseguiu ter aí uma educação de primeira, né, isso se a gente pode dizer se no Brasil houve algum período, teve uma educação, né, para as pessoas da periferia. A gente sabe que a educação no Brasil sempre foi voltada para as pessoas de maior poder aquisitivo, e essas pessoas se apegam muito à fé, e hoje isso tem sido muito utilizado pelos políticos em geral. Períodos políticos, eles vão lá nas igrejas, enfim, e fazem discursos voltados para aquela população, só que quando na prática a gente não observa a mesma coisa, né? E a questão do rouba mais faz, nós podemos também citar o Maluf, que é mais contemporâneo, né? Que também foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, enfim. E teve candidaturas dele nos anos 90 que utilizou esse slogan. Então, ele rouba, ele está liberado para roubar, mas ele faz alguma coisa. Então, até hoje ainda existe essa questão. Ele roubou, mas ele fez aqui, né, uma calçada, ele pavimentou essa rua. Então, é muito presente ainda essa característica e o clientelismo na sociedade brasileira. Voltando para o presente, vamos para a nossa próxima reportagem, sobre a cidade de Tiradentes. Acompanhar a história do bairro na Zona Leste ajuda a entender a luta por moradia em São Paulo e como um conjunto habitacional é algo que vai muito além do espaço físico. Ouça um pouco dessa história em Cidade de Tiradentes, Prisão e Liberdade, de Rafael Sampaio. 1, 2, 1, 2, vê se não esquece, Cidade Tiradentes, Zona Leste. Isso aconteceu na década de 1980. Cercados pelo mato, centenas de prédios de 5 andares espraiavam-se numa ampla área recortada por ruas de terra. Quando as primeiras pessoas chegaram na Coab Cidade Tiradentes, localizada no extremo leste da capital paulista, fora os prédios, não havia quase nada. Jogaram os pobres aqui sem que houvesse ainda estrutura para abrigar pessoas. Não havia escolas, creches, postos. O relato é do jornalista Valdemar Parra. Com 57 anos, ele mora no bairro de Cidade Tiradentes desde a inauguração da primeira Coab do lugar em 1984. Igual ao Valdemar, a grande maioria dos mais de 230 mil habitantes do bairro vive em conjuntos habitacionais. Ir para a Cidade Tiradentes não foi uma escolha. Foi o único jeito que famílias tiveram para alcançar a liberdade que a casa própria podia trazer. Liberdade do aluguel, liberdade dos cortiços que muitos habitavam antes da Coab. Márcio Reis é professor da Rede Estadual de Ensino e autor do livro A História Desconhecida da Cidade de Tiradentes. Ele conta que chegou no bairro com a mãe em 1992. Eu cheguei com 16 anos aqui, eu vim da Vila Matilde, e então, cara, morar de aluguel em cortiço, a gente vivia pulando de casa em casa, cara. E isso eu não aguentava. Eu não queria vir pra cá num certo momento, eu sabia que era longe. Cidade Tiradentes libertou, mas também aprisiona seus moradores. Quem vive lá, igual a tanta gente da periferia, diariamente é trancado por horas em ônibus, trens e metrôs. Márcio diz que só pode conhecer e gostar do bairro quando não precisou mais sair de lá para trabalhar. O professor hoje dá aulas nas escolas da região. Eu comecei a gostar do bairro quando eu comecei a trabalhar no bairro. Eu descobri coisas que eu estava morando aqui, mas só que eu não via. Eu estava trabalhando e na escola. Eu chegava meia-noite e saía às 5 horas da manhã. Não tem como a gente gostar de um bairro que a gente fica mais tempo dentro do ônibus do que no trabalho. A gente fica revoltado da vida, meu.
A última pesquisa Origem e Destino, feita pelo metrô em 2017, mostra que, em média, um morador da cidade de Tiradentes gasta quase 4 horas por dia indo e voltando do trabalho para casa. A cidade de Tiradentes de hoje tem hospitais, creches, escolas. Dificuldades ainda existem, mas a vida acontece lá como em qualquer outro lugar da cidade. Crianças correm pelas ruas, um homem lava seu carro, uma família celebra o aniversário do avô. De apartamentos absolutamente iguais, cercados de barro e de mato, pessoas construíram um lar, único no mundo. Apesar de eu tenha vindo de outro lugar, aqui eu estabeleci a minha história, aqui eu criei raízes profundas mesmo. Não dá para ficar longe desse lugar mais. Reportagem de Rafael Sampaio para a Rádio USP. Luta, resistência, cultura e moradia. Essas são algumas das marcas do bairro. E você, André, o que achou? Seu mestrado trata um pouco desse tema, não é? Você estuda uma ocupação em Guarulhos que vem se transformando em um bairro oficial. Você pode falar mais sobre isso? Essa questão da cidade, né, nas nossas cidades, elas se expandiram sem nenhum tipo de planejamento. Com a questão do café, São Paulo tinha dinheiro, né, e começa a vir pessoas, principalmente da região Nordeste, para cá, e com essa forte imigração. Só que o lugar, ele tem preço, né? Você morar no centro é um valor. Você morar em outras áreas que não tem uma infraestrutura é um valor muito menor. Então, essas pessoas elas acabam se fixando, né, nesses lugares mais afastados, né, criando novos bairros, criando novas rotinas, enfim. E com isso a cidade foi expandindo. E a cidade ampliando, a gente também tem que pensar na questão paisagística, né, e ambiental. Porque o que acontece? Uma pessoa de baixa renda, ela não vai ter o mesmo poder financeiro de uma pessoa com um poder aquisitivo maior. Então, ele não vai contratar um arquiteto, ele não vai contratar um engenheiro para fazer um projeto que atende às normas. Ele vai fazer o quê? O projeto que dá. Além dessa questão dessa expansão e de ocupar novas áreas, e essas áreas nem sempre são áreas que deveriam estar pessoas ali, né, principalmente próximo das áreas de inundação do rio, nas várzeas, ou em costas de serras, montanhas, enfim, né, onde tem a questão do deslizamento, tem esse problema, né, a questão urbanística, que aí acaba se criando um padrão muito característico do local. Outro problema que a gente pode dizer, que é muito frequente, é o problema da gentrificação. Então, o que acontece? O bairro ele foi ocupado, aí a prefeitura vem e pratica melhorias. O processo de gentrificação é quando a pessoa não consegue mais ficar naquele lugar em decorrência das melhorias. E ele acaba partindo para lugares mais periféricos. Então ele é sempre expulso daquela área. E a partir disso, outras pessoas com um poder mais aquisitivo, um poder maior aquisitivo, começam a olhar para esses bairros, e as pessoas que não conseguem se manter nesses locais, eles acabam indo para lugares sem infraestrutura novamente. Até porque a infraestrutura é cara. Então, fica muito difícil para essas pessoas permanecerem nesses locais. Então, elas acabam, né, partindo para outros lugares e faz um processo sem fim. Com essa reportagem, nosso primeiro bloco vai chegando ao fim. André, o que achou dessa primeira parte do Cidades e Seus Segredos? Eu me achei muito interessante, muito importante, né? Espero que os ouvintes gostem aí dos comentários, das reportagens, né? E aprendi bastante também, porque muitas das coisas ali eu não conhecia, principalmente sobre Cidade de Tiradentes e Adhemar de Barros, né? Como eu não sou de São Paulo, né? E é sempre bom a gente ter esse aprendizado aí. Obrigado, Emily, pelo convite. Obrigado pela participação, André. Com isso, Universidade 93,7 hoje vai ficando por aqui. Mas não se preocupe, que voltaremos ainda com a segunda parte do Cidade e Seus Segredos. Desta vez falando de Osasco, Natal e das rodovias estaduais. Não perca! Reportagens por João Melo, Yasmin Rodrigues, Guilherme Bolzan e Rafael Sampaio. Apresentação de Emily Alves. Colaboração de André de Abreu Trielli. Agradeço pela audiência e até a próxima. Especial Cidades e Seus Segredos. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.